Podem pensar que a pessoa é antissocial, distante ou desligada do mundo. Mas a investigação psicológica mostra uma realidade diferente. Para indivíduos com um quociente de inteligência extremamente elevado, a solidão não é isolamento, é liberdade mental. A sua mente raramente está quieta. Mesmo em silêncio, os seus pensamentos estão ativos. As ideias movem-se rapidamente. As perguntas surgem constantemente. Formam-se ligações entre coisas que a maioria das pessoas nunca relacionaria. Devido a esta intensa atividade interna, o tempo de silêncio torna-se incrivelmente valioso. Quando o mundo exterior é barulhento, a mente tem menos espaço para explorar pensamentos complexos. As conversas exigem atenção. As expectativas sociais exigem energia emocional. A interação constante obriga o cérebro a mudar de foco vezes sem conta. Mas a solidão remove essas interrupções. E quando isso acontece, algo poderoso começa a desenrolar-se. A mente pode vaguear por questões mais profundas. Uma pessoa altamente inteligente pode sentar-se sozinha e de repente começar a explorar uma ideia sobre o comportamento humano. Esse pensamento leva a outro conceito. Esse conceito liga-se a um padrão que notou semanas atrás. Em breve, o seu cérebro está a construir quadros mentais inteiros. O que parece ser alguém simplesmente sentado em silêncio pode, na verdade, ser horas de profunda exploração interna. É por isso que muitos pensadores brilhantes ao longo da história valorizaram o tempo a sós. Eles compreenderam que o pensamento criativo raramente acontece em salas cheias de gente. A solidão dá permissão ao cérebro para abrandar e mergulhar mais fundo. Os psicólogos chamam por vezes a isto de reflexão cognitiva profunda. É a capacidade de analisar ideias sem pressão, sem distrações e sem a necessidade de explicar imediatamente os seus pensamentos aos outros. E este espaço mental produz frequentemente percepções poderosas. Mas há outra razão pela qual as pessoas altamente inteligentes se sentem confortáveis sozinhas. A sua curiosidade mantém-nas mentalmente ocupadas. Não dependem do estímulo constante de outras pessoas, porque os seus próprios pensamentos são muitas vezes mais envolventes do que o entretenimento externo. Uma única pergunta pode mantê-los a pensar durante horas. Por que é que as pessoas se comportam de determinada maneira? Que padrões existem na sociedade? Que motivações ocultas impulsionam as decisões humanas? Este tipo de questões cria uma paisagem mental infinita. Para alguém com uma mente altamente ativa, a solidão não é vazia. É cheia de ideias, cheia de curiosidade, cheia de exploração. E, ironicamente, as pessoas que se sentem confortáveis por estarem sozinhas, muitas vezes constroem relações mais fortes mais tarde na vida. Por quê? Porque não interagem com os outros por desespero por atenção. Escolhem a ligação de forma intencional, ouvem com atenção, observam profundamente e quando falam, as suas palavras têm peso. Por isso, da próxima vez que vir alguém que gosta de momentos de silêncio, não assuma que está desligado do mundo. Pode simplesmente estar a explorá-lo de uma forma mais profunda. Deixe esta afirmação nos comentários. A solidão fortalece a minha mente. Hábito 2. Curiosidade persistente. Um dos padrões psicológicos mais claros encontrados em pessoas com um quociente de inteligência extremamente elevado é uma curiosidade profunda e implacável sobre como as coisas funcionam. Para eles, o mundo não é simplesmente um lugar para se passar. É um puzzle à espera de ser explorado. A maioria das pessoas aceita os acontecimentos diários sem os questionar. Veem uma situação, formam uma opinião rápida e continuam com o seu dia. Mas uma mente altamente inteligente raramente fica por aí. Em vez de aceitar explicações superficiais, o seu cérebro começa automaticamente a fazer perguntas mais profundas. Por que é que aquilo aconteceu? O que causou aquela reação? Que padrão está escondido por baixo daquele comportamento? Esta busca constante por explicações não é algo que se forcem a fazer. Acontece naturalmente. O seu cérebro está programado para investigar.
Uma simples conversa pode desencadear 10 pensamentos diferentes na sua mente. Podem começar a analisar o tom, a escolha das palavras, as reações emocionais e os motivos subjacentes, tudo ao mesmo tempo. Onde os outros veem um momento, eles veem um sistema. E a curiosidade não acaba nas pessoas. Expande-se para tudo à sua volta. Perguntam-se como a tecnologia evolui, como as culturas formam crenças, como a história repete certos padrões e por que razão certas ideias influenciam mais a sociedade do que outras. Mesmo pequenas observações podem levá-los a uma exploração profunda. Uma única pergunta pode abrir a porta a horas de leitura, pesquisa e pensamento. Por exemplo, podem começar com uma simples curiosidade sobre o porquê de os humanos temerem a incerteza. Esse pensamento pode levá-los à psicologia. A psicologia pode ligar-se ao comportamento evolutivo. Essa ligação pode levá-los à antropologia ou à filosofia. A sua curiosidade cria correntes de descoberta. E essas correntes raramente terminam. É por isso que indivíduos altamente inteligentes desenvolvem frequentemente conhecimentos em muitas áreas diferentes. Não estudam tópicos apenas porque são obrigados a isso. Estudam-nos porque a sua mente recusa-se a parar de fazer perguntas. A curiosidade torna-se o motor que impulsiona a sua aprendizagem. Os psicólogos descrevem frequentemente isto como motivação intrínseca. Significa que o desejo de compreender algo vem do interior da própria mente e não de recompensas externas como notas, elogios ou reconhecimento. Para as pessoas altamente inteligentes, a aprendizagem não é uma tarefa, é um instinto. E este instinto cria uma poderosa vantagem ao longo do tempo. Enquanto outros param de aprender após a escola ou o horário de trabalho, uma mente curiosa continua a explorar ideias muito depois de o dia terminar. Os livros tornam-se portas de entrada. As conversas tornam-se oportunidades de aprendizagem. Até os erros se tornam informações valiosas. Cada experiência acrescenta mais uma camada à sua compreensão do mundo. Mas a curiosidade também traz um desafio. Por vezes a mente recusa-se a desligar. As perguntas surgem em momentos aleatórios. As ideias competem por atenção. Os pensamentos continuam a expandir-se muito depois de todos os outros já terem seguido em frente. Ainda assim, este questionamento constante é um dos indicadores mais fortes de inteligência profunda, porque a verdadeira inteligência não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de nunca perder o desejo de as procurar. Quero que deixe esta afirmação nos comentários. A minha curiosidade tem poder. Hábito 3. Falar consigo próprios enquanto pensam. Um comportamento que muitas vezes confunde as pessoas é quando alguém fala baixinho consigo mesmo enquanto pensa. Muitos assumem que este hábito é estranho. Alguns até o associam à distração ou falta de foco. Mas a investigação em psicologia sugere algo muito diferente. Para indivíduos altamente inteligentes, o discurso autodirigido pode, na verdade, ser uma ferramenta cognitiva poderosa. Quando uma pessoa diz os seus pensamentos em voz alta, mesmo que suavemente, o cérebro começa a organizar a informação de forma mais clara. As palavras criam estrutura, transformam pensamentos abstratos numa sequência que a mente pode analisar passo a passo. Em termos simples, falar consigo mesmo pode ajudar o cérebro a processar ideias complexas de forma mais eficiente. Mentes altamente inteligentes frequentemente lidam com muitos pensamentos ao mesmo tempo. As ideias sobrepõem-se, as perguntas aparecem, as possibilidades multiplicam-se. Sem estrutura, esta atividade mental pode tornar-se avassaladora. Falar para si mesmo, imagine tentar resolver um problema difícil. Em vez de manter silenciosamente todas as possibilidades na sua cabeça, começa a explicar calmamente a situação a si mesmo. Pode dizer, se isto acontecer, então segue-se aquele resultado. Mas se ocorrer o oposto, o desfecho muda completamente. Ao colocar os pensamentos em palavras, o cérebro separa as ideias e examina-as individualmente. Os psicólogos
Referem-se a este processo como suporte da memória de trabalho verbal. Permite que a mente retenha a informação de forma mais estável enquanto a analisa. As crianças usam naturalmente esta estratégia quando estão a aprender novas tarefas. Muitas vezes sussurram instruções a si próprias enquanto resolvem puzzles ou tentam perceber problemas. Mas, curiosamente, muitos adultos altamente inteligentes continuam a usar esta técnica ao longo das suas vidas. Não o fazem por hábito. Fazem-no porque funciona. O discurso autodirigido pode afiar o foco, esclarecer decisões e fortalecer a retenção de memória. Também cria uma estranha vantagem durante o pensamento complexo. Quando os pensamentos permanecem silenciosos, por vezes ficam vagos e inacabados. Mas quando esses mesmos pensamentos são ditos em voz alta, mesmo que brevemente, tornam-se mais concretos. O cérebro pode ouvir o seu próprio raciocínio, e ouvir essas palavras revela frequentemente erros, contradições ou melhores soluções. Este processo funciona quase como ter uma conversa privada com a sua própria mente. Alguns dos pensadores mais criativos usaram esta técnica ao desenvolver ideias, resolver problemas ou organizar planos. Para um observador externo, pode parecer que alguém está simplesmente a murmurar para si próprio, mas dentro daquele momento, um processo mental poderoso está a ter lugar. As ideias estão a ser organizadas, as possibilidades estão a ser testadas, as decisões estão a ser refinadas. O que parece invulgar de fora pode, na verdade, ser um sinal de profundo envolvimento cognitivo. Por isso, da próxima vez que se apanhar a pensar em voz alta, de forma silenciosa, lembre-se de que o seu cérebro pode simplesmente estar a construir clareza. Porque, por vezes, as conversas mais inteligentes que alguma vez terá são aquelas que tem consigo mesmo. Deixe esta afirmação nos comentários. A minha mente fala com clareza. Hábito 4. Humildade intelectual. Muitas pessoas assumem que os indivíduos altamente inteligentes estão sempre confiantes no seu conhecimento. Imaginam alguém que entra numa sala acreditando que percebe mais do que todos os outros. Mas, na realidade, um dos traços psicológicos mais fortes encontrados em pessoas com um quociente de inteligência extremamente alto é algo que parece quase paradoxal. É a humildade intelectual. Isto significa que se sentem surpreendentemente confortáveis a dizer 3 palavras simples. Eu não sei. Para algumas pessoas, admitir a falta de conhecimento parece uma fraqueza. Pode parecer embaraçoso. Pode parecer uma perda de estatuto numa conversa. Mas uma mente altamente inteligente vê isso de forma diferente. Eles compreendem algo que muitas pessoas ignoram. Quanto mais se explora o conhecimento, mais se percebe o quão vasto e complicado o mundo realmente é. Cada resposta leva frequentemente a mais perguntas. Cada descoberta revela novas camadas de incerteza. Devido a esta consciencialização, indivíduos inteligentes raramente assumem que compreendem tudo na perfeição. Em vez disso, permanecem abertos à aprendizagem. Os psicólogos associam por vezes esta mentalidade a um conceito conhecido como metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. As pessoas com uma forte consciência metacognitiva reconhecem os limites do seu conhecimento. Monitorizam as suas suposições. Questionam se as suas conclusões se baseiam num raciocínio sólido ou em informações incompletas. Isto cria uma vantagem poderosa. Quando alguém se recusa a admitir a incerteza, a sua aprendizagem para. As suas crenças tornam-se rígidas. Defendem ideias mesmo quando surgem novas provas. Mas a humildade intelectual mantém a mente flexível. Uma pessoa altamente inteligente pode mudar de opinião quando lhe são apresentadas melhores informações. Não veem isto como perder uma discussão. Veem-no como melhorar a sua compreensão. Este traço surpreende frequentemente as pessoas durante as discussões. Em vez de dominar todas as conversas, um indivíduo altamente inteligente pode fazer perguntas atenciosas. Podem fazer uma pausa antes de responder. Por vezes,
reconhecem abertamente quando outra pessoa oferece uma perspectiva valiosa. Este comportamento não vem da insegurança, vem do respeito pela complexidade. Eles compreendem que o conhecimento não é um troféu para ser exibido. É um processo em constante evolução. De facto, a história mostra que alguns dos maiores pensadores eram conhecidos pela sua humildade. Eles reconheciam que a busca da verdade exige curiosidade, paciência e a vontade de aceitar que a nossa compreensão atual ainda pode estar incompleta. A humildade intelectual também constrói relações mais fortes. As pessoas sentem-se mais confortáveis a partilhar ideias quando não estão constantemente a ser corrigidas ou desafiadas. As conversas tornam-se colaborativas em vez de competitivas. E quando uma pessoa altamente inteligente finalmente fala com certeza, as suas palavras têm muito mais credibilidade. Porque todos sabem que não estão a tentar parecer conhecedores. Estão a tentar ser precisos. No mundo onde muitas pessoas fingem saber tudo, a capacidade de admitir a incerteza é na verdade um sinal de profunda inteligência. Agora, quero que deixe esta afirmação nos comentários. Eu aprendo sem ego. Hábito 5. Analisar demasiado os pequenos detalhes. Outro traço psicológico comum, encontrado em pessoas com um quociente de inteligência extremamente alto, é a sua tendência para analisar as coisas muito mais profundamente do que a maioria das pessoas espera. Onde os outros veem um momento simples, eles veem muitas vezes camadas de significado. Uma pequena mudança no tom de alguém, uma pausa sutil numa conversa, uma pequena inconsistência numa história. Estes detalhes podem passar despercebidos à maioria das pessoas, mas uma mente altamente analítica começa imediatamente a examiná-los. O seu cérebro está naturalmente treinado para detectar padrões. Quando algo parece ligeiramente diferente ou fora do lugar, a mente começa a fazer perguntas quase automaticamente. Por que é que aquela pessoa reagiu daquela maneira? O que causou aquela mudança de comportamento? Que possíveis resultados poderiam surgir desta situação? Este processo pode acontecer numa questão de segundos. Nem sempre é intencional. O seu cérebro simplesmente processa a informação a um nível mais profundo. Os psicólogos descrevem frequentemente esta capacidade como reconhecimento de padrões avançado. O cérebro faz um varrimento constante em busca de relações entre eventos, comportamentos e consequências. Esta habilidade é extremamente valiosa em muitas áreas da vida. Permite que alguém note problemas antes que se tornem sérios. Ajudá-os a compreender sistemas complexos. Também os torna melhores a prever como certas situações se podem desenrolar. Por exemplo, em interações sociais, um indivíduo altamente inteligente pode notar sinais emocionais que os outros não captam. Podem detectar tensão entre duas pessoas antes que comece qualquer discussão. Podem reconhecer quando as palavras de alguém não correspondem à sua linguagem corporal. Estas observações permitem-lhes compreender as situações com mais clareza. No entanto, este nível profundo de análise também traz desafios. Por vezes, a mente recusa-se a parar de analisar. Um pequeno evento pode repetir-se nos seus pensamentos muito depois de ter acontecido. Podem revisitar conversas, examinando diferentes interpretações do que foi dito. Aquele comentário foi sincero. Haveria outro significado por trás daquilo. Terei perdido algo importante. Esta avaliação constante pode criar fadiga mental. Enquanto os outros seguem rapidamente em frente das situações, uma mente altamente analítica pode ainda estar a explorar possibilidades horas depois. Mas, apesar deste desafio, a capacidade de examinar detalhes leva frequentemente a uma compreensão mais profunda. Muitos avanços na ciência, na filosofia e na estratégia começaram com alguém a reparar num detalhe que os outros ignoraram. Pequenas observações podem revelar grandes verdades, um padrão no comportamento humano, uma falha numa ideia amplamente aceite, uma ligação oculta entre dois eventos aparentemente não relacionados. Mentes altamente inteligentes
são naturalmente atraídas por estas pistas subtis. O seu cérebro trata o mundo como um puzzle, onde cada pequena peça pode ter importância. Por isso, o que parece ser um excesso de pensamento visto de fora, pode na verdade ser a mente a fazer o que faz de melhor, a procurar padrões que os outros não conseguem ver. Hábito 6. Sentido de humor complexo. Um traço psicológico que muitas vezes surpreende as pessoas é o tipo de humor que os indivíduos altamente inteligentes tendem a apreciar. O seu sentido de humor raramente é simples ou previsível, enquanto muitas pessoas se riem de piadas óbvias ou desfechos diretos. Mentes altamente inteligentes são frequentemente atraídas por um humor que contém camadas de significado. O seu cérebro aprecia piadas que envolvem ironia, reviravoltas inesperadas, jogos de palavras ou contradições subtis. Por quê? Porque o humor, na sua essência, tem a ver com reconhecer padrões e depois quebrá-los de repente. Uma piada cria uma expectativa. O cérebro do ouvinte prevê para onde a história caminha. Depois, o desfecho muda subitamente de direção e cria surpresa. Para alguém com uma forte capacidade cognitiva, este momento de ligação inesperada desencadeia uma reação poderosa. O seu cérebro deteta instantaneamente a inteligência por trás da estrutura da piada. Os psicólogos descrevem isto como o reconhecimento da incongruência. A capacidade de notar quando duas ideias colidem de uma forma invulgar. Indivíduos altamente inteligentes tendem a processar estas ligações inesperadas muito rapidamente. É por isso que muitas vezes apreciam formas de humor que outros podem achar confusas à primeira vista. Por exemplo, podem apreciar um sarcasmo que carrega uma mensagem oculta sob a superfície. Podem gostar de jogos de palavras inteligentes onde uma única frase tem vários significados. Podem até rir-se de humor filosófico ou negro que reflete verdades mais profundas sobre a natureza humana. Por vezes, as suas piadas são tão subtis que as pessoas não as percebem de todo. Isto pode criar uma dinâmica social interessante. Uma pessoa altamente inteligente pode fazer um comentário discreto que contém uma observação perspicaz sobre uma situação. Algumas pessoas podem compreender e rir-se imediatamente, enquanto outras permanecem perplexas. Para eles, o humor não é apenas entretenimento, é também uma forma de jogo mental. A sua mente gosta de distorcer ideias, inverter perspectivas e expor contradições de uma forma criativa. O humor torna-se um parque de diversões para a inteligência. Permite-lhes explorar pensamentos complexos sem soarem excessivamente sérios. De facto, muitos pensadores brilhantes ao longo da história eram conhecidos pelo seu espírito perspicaz. Usavam o humor como uma forma de expressar uma percepção, enquanto também desafiavam as suposições daqueles que os rodeavam. Mas este tipo de humor pode por vezes ser mal interpretado, porque depende frequentemente da subtileza. Algumas pessoas interpretam-no como sarcasmo, arrogância ou mesmo crítica. A verdade é muito mais simples. O seu cérebro simplesmente gosta de descobrir ligações que os outros podem não ver imediatamente. Quando notam uma reviravolta inteligente na linguagem ou uma ironia oculta numa situação, a sua mente reage com diversão. E em muitos casos, o humor torna-se uma das formas mais saudáveis para os indivíduos altamente inteligentes lidarem com a complexidade do mundo. Proporciona alívio da análise constante e dá à mente um momento para brincar com as ideias em vez de as dissecar. Porque por vezes as mentes mais inteligentes não se limitam a pensar profundamente. Também aprendem a rir-se dos estranhos padrões da vida. Quero que deixe esta afirmação nos comentários. A minha mente encontra a ironia. Hábito 7. Flexibilidade cognitiva. Um dos traços mentais mais poderosos associados a um quociente de inteligência extremamente alto é algo que os psicólogos chamam de flexibilidade cognitiva. Em termos simples, é a capacidade de mudar o seu pensamento quando aparece nova informação. Muitas pessoas têm dificuldade com isto. Uma vez que formam uma opinião, tendem a defendê-la com unhas e dentes.
Mesmo quando as provas começam a desafiar a sua crença, agarram-se frequentemente à sua posição original. Por quê? Porque mudar de ideias pode ser desconfortável. Pode parecer que se está a admitir que se estava errado. Mas indivíduos altamente inteligentes abordam o pensamento de uma forma muito diferente. Tratam as crenças menos como identidades permanentes e mais como teorias de trabalho temporárias. Para eles, uma crença é simplesmente a melhor explicação que tem, com base na informação disponível naquele momento. E quando novas provas entram em cena, estão dispostos a atualizar essa explicação. Isto não significa que mudem de opinião aleatoriamente. De fato, o seu pensamento é frequentemente muito estruturado. Avaliam cuidadosamente as novas informações, compará-las com o conhecimento anterior. Analisam se isso fortalece ou enfraquece a sua compreensão atual. Se as provas apontam claramente noutra direção, ajustam a sua perspectiva. Esta capacidade é incrivelmente valiosa num mundo complexo. A realidade muda constantemente. Novas descobertas reformulam a ciência. Novas experiências reformulam a compreensão pessoal. As dinâmicas sociais evoluem com o tempo. Uma mentalidade rígida tem dificuldade em acompanhar este movimento constante. Mas a flexibilidade cognitiva permite que a mente se adapte. Os psicólogos associam frequentemente este traço à capacidade avançada de resolução de problemas. Quando surge um desafio, indivíduos altamente inteligentes raramente o abordam apenas de um ângulo. Em vez disso, exploram mentalmente múltiplas possibilidades. Se uma solução falha, mudam rapidamente a sua estratégia e testam outra. A sua mente comporta-se quase como um sistema estratégico, atualizando constantemente o seu mapa da realidade. Esta flexibilidade também melhora a tomada de decisões. Alguém que consegue considerar vários pontos de vista tem menos probabilidade de cair num pensamento extremo. São mais capazes de reconhecer as nuances, veem as áreas cinzentas entre duas posições opostas. Nas conversas, esta capacidade manifesta-se frequentemente como abertura. Em vez de discutirem de forma agressiva, ouvem, fazem perguntas, avaliam ideias sem as rejeitarem de imediato. Isto não significa que lhes falte convicção. Significa que se preocupam mais com a precisão do que com o ego. E esta distinção é importante. As pessoas que ligam a identity às suas opiniões muitas vezes resistem à mudança. Defendem as suas crenças para proteger o seu orgulho. Mas os indivíduos altamente inteligentes estão mais focados em compreender a verdade. Se mudar a sua perspectiva os aproxima dessa verdade, estão dispostos a fazê-lo. Em muitos aspectos, a flexibilidade cognitiva reflete maturidade intelectual. Mostra que uma pessoa valoriza mais aprender do que ter razão. E num mundo cheio de pensamento rígido e discussões constantes, a capacidade de atualizar a sua mente pode ser um dos sinais mais fortes de verdadeira inteligência. Hábito 8. Atividade mental noturna. Outro padrão interessante que aparece frequentemente entre pessoas com um quociente de inteligência extremamente elevado é uma forte tendência para a atividade mental a altas horas da noite. Enquanto muitas pessoas se sentem mentalmente exaustas após um longo dia, os indivíduos altamente inteligentes vivenciam frequentemente o oposto. A sua mente torna-se mais ativa quando o mundo fica silencioso. Durante o dia, o cérebro lida constantemente com interrupções. Conversas, responsabilidades, notificações e interações sociais exigem atenção. Cada uma delas puxa a mente numa direção diferente. Para um cérebro que processa naturalmente a informação de forma profunda, este ruído constante pode limitar a concentração, mas à noite muda o ambiente. O mundo abranda, os telemóveis param de tocar. As ruas ficam silenciosas. As expectativas desaparecem durante algumas horas. E de repente, a mente tem espaço para respirar. Nesse espaço tranquilo, os pensamentos começam a expandir-se. Ideias que pareciam inacabadas durante o dia regressam com mais clareza.
Perguntas que foram postas de lado começam a surgir novamente. Problemas complexos que pareciam confusos mais cedo começam de repente a formar soluções. Os psicólogos referem-se por vezes a este padrão como pico de atividade cognitiva retardado. Significa que alguns cérebros atingem o seu alerta mental mais alto mais tarde à noite. Para pensadores altamente analíticos, a noite pode parecer o laboratório mental perfeito. Sem distrações constantes, os seus pensamentos fluem mais livremente. Podem começar a refletir sobre uma conversa que aconteceu no início do dia. Essa reflexão leva a uma nova percepção sobre o comportamento humano. Essa percepção desperta curiosidade sobre psicologia, história ou estratégia. Antes de darem conta, já passou uma hora enquanto a sua mente explorou várias camadas de pensamento. O pensamento criativo também tende a florescer durante estas horas tranquilas. Muitos escritores, inventores, filósofos e cientistas relataram que as suas ideias mais poderosas surgiram tarde da noite. O silêncio remove a pressão. A mente fica menos restringida pelo pensamento rotineiro. Começa a divagar e os pensamentos divagantes produzem frequentemente ligações inesperadas. No entanto, esta atividade mental noturna pode por vezes criar desafios. Enquanto o corpo pode estar pronto para descansar, o cérebro continua a funcionar. Uma única ideia pode levar a outra pergunta. Essa pergunta abre outro caminho de curiosidade. Depressa a mente está totalmente empenhada quando deveria estar a relaxar. Indivíduos altamente inteligentes por vezes têm dificuldade em desligar completamente os seus pensamentos. O seu cérebro simplesmente recusa-se a parar de explorar. Mas, apesar deste desafio, estas horas tranquilas tornam-se muitas vezes alguns dos momentos mais produtivos para um pensamento profundo. Quando o mundo faz uma pausa, a mente pode finalmente esticar-se sem interrupção. Surgem realizações importantes, formam-se soluções criativas, ligações ocultas tornam-se visíveis. Em muitos aspectos, a noite dá ao cérebro analítico algo que raramente recebe durante o dia. A completa liberdade mental e para uma mente que procura constantemente compreender. Essa liberdade é incrivelmente poderosa. Quero que deixe esta afirmação nos comentários. A minha mente prospera no silêncio. Hábito 9. Observar mais do que falar. Um comportamento que surpreende frequentemente as pessoas sobre indivíduos altamente inteligentes é o quão calados podem ser em situações sociais. Muitos assumem que a inteligência significa dominar as conversas, partilhar opiniões constantemente e demonstrar conhecimento sempre que possível. Mas, na realidade, as pessoas com um quociente de inteligência extremamente elevado fazem muitas vezes algo muito diferente. Observam primeiro. Em vez de entrarem imediatamente em qualquer discussão, preferem observar como a situação se desenrola. Ouvem atentamente o que os outros dizem. Reparam no tom, na linguagem corporal, nas reações emocionais e nas mudanças subtis na dinâmica do grupo. A sua mente está a recolher informações. Para eles, uma conversa não é apenas uma troca de palavras. É um sistema complexo cheio de sinais. Cada interação revela algo sobre como as pessoas pensam, o que valorizam e o que motiva o seu comportamento. Enquanto os outros estão concentrados em expressar os seus pensamentos rapidamente, os indivíduos altamente inteligentes estão muitas vezes concentrados em compreender o ambiente. Fazem perguntas a si próprios internamente. Quem detém influência neste grupo? Que tensões emocionais existem entre estas pessoas? Por que é que aquela pessoa reagiu tão fortemente àquele comentário? Estas observações permitem-lhes construir uma imagem mais clara da paisagem social antes de contribuírem com a sua própria voz. Os psicólogos descrevem, por vezes, esta capacidade como uma elevada consciência social. Envolve o reconhecimento de sinais emocionais, a compreensão de motivos ocultos e a identificação de padrões dentro da interação humana. Porque observam com tanto cuidado, os indivíduos altamente inteligentes escolhem frequentemente as suas palavras com precisão. Não sentem necessidade de falar simplesmente para preencher o silêncio.
Quando finalmente contribuem para a conversa, os seus comentários tendem a ser ponderados, relevantes e impactantes. Por vezes, uma única frase sua pode mudar toda a direção de uma discussão. Isto cria um contraste interessante. Enquanto outros podem falar com frequência, as suas palavras por vezes desvanecem-se para o fundo. Mas quando alguém que tem estado a observar em silêncio finalmente partilha uma percepção, as pessoas ouvem muitas vezes com mais atenção. O seu silêncio criou peso por trás da sua voz. A observação também os protege de terem reações emocionais rápidas. Em vez de responderem instantaneamente ao conflito ou desacordo, dedicam tempo a avaliar o que está realmente a acontecer. Consideram diferentes perspectivas antes de formarem uma conclusão. Este hábito pode fazê-los parecer calmos, mesmo em situações tensas. Não se apressam a defender-se ou a atacar os outros. Estão a analisar a situação antes de decidirem como responder. Em muitos aspectos, este comportamento reflete uma compreensão mais profunda da natureza humana. As palavras revelam pensamentos, mas o silêncio revela padrões. Ao ouvirem mais do que falam, os indivíduos altamente inteligentes ganham acesso a informações que muitas pessoas perdem completamente. E com o tempo, essa informação torna-se uma das suas maiores vantagens. Deixe esta afirmação nos comentários, eu observo antes de falar. Hábito 10. Uma procura contínua por sentido. O último hábito psicológico comum entre as pessoas com um quociente de inteligência extremamente elevado é um impulso implacável para compreender o significado mais profundo por trás de tudo. Mentes altamente inteligentes raramente se satisfazem com explicações superficiais. Um único evento, conversa ou observação desencadeia frequentemente uma cascata de perguntas. Por que é que isto acontece? O que impulsiona este comportamento? Que padrões maiores existem que ligam estes pequenos momentos? Ao contrário dos pensadores casuais, não ficam pela resposta óbvia. Vão mais fundo, procurando princípios subjacentes e ligações que a maioria das pessoas ignora. A sua curiosidade vai além de factos e números. Procuram uma visão da essência da realidade, da natureza humana e do propósito. Este hábito manifesta-se frequentemente como introspeção. Passam uma quantidade significativa de tempo a refletir sobre os mistérios da vida, a considerar dilemas éticos, estruturas sociais e motivações pessoais. Até mesmo experiências mundanas, como observar um grupo de pessoas num parque, podem desencadear pensamentos profundos. A sua mente procura o porquê por trás das ações, as regras invisíveis que moldam o comportamento humano e os padrões que ligam eventos aparentemente não relacionados. Os filósofos descrevem frequentemente isto como uma busca pela compreensão existencial. Indivíduos altamente inteligentes interrogam-se frequentemente sobre as grandes questões que muitos evitam. O que faz as pessoas felizes? Por que é que as sociedades repetem os mesmos erros? Como que o conhecimento será aplicado para melhorar a vida? Este impulso não é puramente acadêmico. Molda a forma como vivem, tomam decisões e interagem com o mundo. A sua busca de significado também alimenta o crescimento pessoal. Avaliam constantemente os seus próprios pensamentos, crenças e motivações. Esta autorreflexão ajuda-os a identificar fraquezas, a descobrir preconceitos e a refinar o seu pensamento. Não se contentam apenas em saber, querem compreender. E essa compreensão impulsiona a ação, a criatividade e a inovação. No entanto, este hábito pode por vezes parecer isolador. Nem todos estão dispostos ou são capazes de se envolver numa reflexão tão profunda. Indivíduos altamente inteligentes podem dar por si a ponderar questões que os outros consideram irrelevantes ou excessivamente complicadas. Isto pode criar momentos de solidão ou frustração, mas é precisamente esta profundidade mental que lhes permite ver padrões e soluções que os outros perdem. Na sua essência, a procura contínua de significado é o que diferencia as pessoas altamente inteligentes do pensador médio. Transforma o conhecimento em sabedoria,
transforma a curiosidade em percepção e garante que a sua mente nunca fica estagnada. Mesmo quando alcançam a excelência numa área, os seus pensamentos expandem-se naturalmente para novas áreas, ultrapassando limites constantemente. Este impulso também cria uma ligação profunda com o mundo. Não estão apenas a reagir à vida, estão a interpretá-la, a analisá-la e a aprender com ela em todas as oportunidades. Cada pergunta que fazem, cada observação que fazem, acrescenta uma tapeçaria mental de compreensão que se torna mais rica com o tempo. Ao concluirmos, é importante lembrar algo que muitas pessoas ignoram. A verdadeira inteligência raramente é barulhenta ou óbvia. Mentes altamente inteligentes nem sempre exigem atenção. Não exibem constantemente o seu conhecimento ou provam o seu valor em todas as conversas. Em vez disso, os seus hábitos são subtis, por vezes escondidos e frequentemente mal compreendidos. O conforto com a solidão, a curiosidade infinita, o hábito de falar consigo próprios enquanto pensam, todos estes comportamentos podem parecer estranhos ou até antissociais, mas na realidade são os mecanismos através dos quais uma mente brilhante processa, organiza e interpreta o mundo. Observar mais do que falar. Analisar excessivamente os detalhes. Adaptar as crenças com flexibilidade cognitiva. Estas não são fraquezas. São pontos fortes que permitem que uma pessoa haja com precisão, tome decisões mais sábias e compreenda as situações a uma profundidade que a maioria das pessoas nunca atinge. Até o humor, muitas vezes complexo e em camadas, é uma ferramenta da mente, uma forma de exercitar a criatividade e de reconhecer padrões que os outros ignoram. E a atividade mental noturna, que pode parecer invulgar para quem vê de fora, proporciona o espaço tranquilo necessário para a mente explorar ideias sem interrupção. Todos estes hábitos apontam para uma verdade fundamental. A inteligência não tem a ver com parecer inteligente. Tem a ver com pensar profundamente, questionar de forma implacável e procurar a compreensão constantemente. Por isso, se reparar em alguém a observar calmamente, a refletir ou a fazer perguntas subtis, não o confunda com ser tímido ou desinteressado. A sua mente está ativa, poderosa e a explorar constantemente. E aqui está a principal conclusão. Pode adotar alguns destes hábitos na sua própria vida. Tire tempo para a solidão. Faça perguntas. Reflita sobre os seus pensamentos. Observe antes de falar. Abrace a humildade intelectual. Estes não são apenas traços de personalidade. São práticas que fortalecem a sua mente e ajudam a navegar pelo mundo com clareza e percepção. Se este vídeo lhe trouxe valor, encorajo-o a gostar, partilhar e subscrever, para não perder futuras reflexões que podem transformar a sua forma de pensar. Lembre-se, a inteligência é subtil, a curiosidade é infinita e a busca pela compreensão nunca para. Abrace estes hábitos e veja como a sua mente se torna mais forte, mais afiada e mais capaz de ver o mundo de formas que os outros não conseguem. Deixe esta última afirmação nos comentários. A minha mente vê de forma profunda. A sua jornada em direção à compreensão começa com a curiosidade, a reflexão e a coragem de pensar diferente. Continue a explorar, continue a questionar, continue a crescer. Existe um mito estranho sobre a inteligência. A maioria das pessoas imagina que uma pessoa altamente inteligente dá logo nas vistas. Imaginam alguém que fala sem parar, corrige toda a gente na sala, explica ideias complicadas e prova constantemente o quão inteligente é. Se alguém é verdadeiramente inteligente, deve mostrá-lo a todo momento. Mas a verdadeira psicologia conta uma história muito diferente. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo não são barulhentas. Não estão constantemente a dar explicações, não tentam impressionar as pessoas em todas as conversas. Na verdade, muitos deles parecem calados, observadores e até misteriosos, porque a inteligência extremamente alta
esconde-se frequentemente atrás de comportamentos subtis que a maioria das pessoas não compreende de todo. Os psicólogos cognitivos explicam que a inteligência não tem apenas a ver com conhecimento. Tem a ver com a forma como o cérebro processa a informação, como deteta padrões, como questiona ideias feitas e como retém ideias complexas na mente ao mesmo tempo. E quando um cérebro processa a realidade com essa profundidade, desenvolve naturalmente hábitos que parecem invulgares aos olhos dos outros. Por exemplo, uma pessoa altamente inteligente pode permanecer em silêncio durante um debate aceso, não porque não tenha nada a dizer, mas porque está a analisar todos os ângulos antes de falar. Podem gostar de passar longos períodos sozinhos, não porque não gostem de pessoas, mas porque a sua mente está constantemente a explorar ideias. Podem questionar coisas que todos os outros aceitam sem pensar. Para um observador externo, estes comportamentos podem parecer estranhos. Por vezes as pessoas até os confundem com arrogância, falta de jeito ou excesso de pensamento. Mas, na realidade, estes pequenos hábitos revelam muitas vezes algo mais profundo. Revelam uma mente que está constantemente a processar, a questionar e a procurar compreender. E a investigação em psicologia descobriu que muitos indivíduos com um quociente de inteligência extremamente alto partilham um número surpreendente destes comportamentos. Não são sinais óbvios, como resolver problemas de matemática instantaneamente ou memorizar livros. Em vez disso, são padrões silenciosos na forma como uma pessoa pensa, reage e experiencia o mundo. Neste vídeo, vamos explorar 10 hábitos psicológicos que são frequentemente encontrados em pessoas com um quociente de inteligência extremamente elevado. Alguns destes hábitos podem surpreendê-lo. Alguns podem desafiar a forma como pensa sobre a inteligência. E alguns podem até fazê-lo reconhecer partes de si mesmo que nunca tinha compreendido totalmente antes. Porque por vezes as mentes mais inteligentes da sala não são as que mais falam. São as que observam, questionam e pensam com vários passos de avanço. Por isso preste muita atenção. No final deste vídeo, poderá começar a notar a inteligência em lugares que nunca esperou. E poderá descobrir que a mente silenciosa é frequentemente a mais poderosa da sala. Antes de começarmos, quero que deixe esta afirmação nos comentários. A minha mente procura a verdade. Hábito 1. Conforto com a solidão. Um dos traços mais incompreendidos das pessoas altamente inteligentes é a sua relação com a solidão. Muitas pessoas assumem que, se alguém passa muito tempo sozinho, algo deve estar errado.